A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na Congregação Cristã no Brasil. Culto do Jardim Ara, irmão Eudes Cabral, cooperador local, aonde foi pregado Apocalipse, capítulo 6, aonde diz os selos, aonde nossa querida Irmandade sabe aí sobre o 666, a besta, o anticristo, nova ordem mundial, por aí em diante, né, irmãos? E as igrejas estão sendo pregadas, irmão. Apocalipse, ultimamente Deus está alertando o seu povo. Peço encarecidamente a nossa querida Irmandade que compartilhe essa pregação, um culto muito espiritual, uma igreja sadia, onde nós vamos sentir a presença deste Deus maravilhoso. Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos. Vamos lá. Glória a Jesus, santo é o Senhor. Está escrito aqui, amados irmãos e irmãs, que o céu retirou-se como um livro que se envolve. Esse céu que nós vemos hoje, aqui nessa revelação que o Senhor deu para o apóstolo João, ele via, deixou aqui escrito, que o céu, ou melhor, o céu iria se retirar em algum tempo da vida como um livro que se enrola. E o apóstolo Pedro falou que este céu também ele iria se enrolar como um livro, e que um dia os elementos ardendo se fundiriam. Isso vai acontecer porque tudo que nós enxergamos hoje, irmãos, em termos de natureza e criação, isso não é perpétuo, não é eterno. Isso tão reservado como tesouro para o povo. Não sabemos como isso acontecerá. O homem tem desenvolvido armamentos de grande poder de destruição, que alguns dessas armas acionadas, elas causaria grande estrago no planeta. Mas também isso pode ocorrer, uma colisão de um asteroide com a Terra, Deus sabe. Mas que vai acontecer, isso daí irá acontecer. E ele, quando abriu o sexto selo, ele viu isso. E viu o sol tornar-se negro, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. Isso ocorre diariamente, irmãos. As estrelas aqui, quando fala estrelas, isso daqui são os anjos. E também, como tem anjos nos céus, tem anjos aqui na terra. E a igreja, isso não é novidade para ninguém. A igreja sempre é abalada por fortes ventos. Uns se abalam e outros não, porque quem está construindo na rocha, estes não se abalam. Mas o que constrói sobre areia, estes acabam se abalando, e a sua construção, ela
acabar sendo derrubada. Nós, lamentavelmente, quantos que nós conhecemos e que hoje nós não vemos mais no nosso meio, porque o vento forte veio e veio também a força das águas e a construção caiu, porque estava edificando sobre a areia. Mas os que estão fortificados na rocha, irmãos, vêm os ventos, vêm também as forças das águas, que é o pecado, mas não derruba, pois ele e ela está edificada sobre a rocha. E aqui, amados irmãos, ele disse, havendo o cordeiro, porque existia um livro, como está escrito aqui no capítulo 5, um livro de 7 selos, e que ninguém estava apto para abrir aquele livro. E João, vendo aquilo, e ele chorou, porque ninguém estava apto, e ele sabia que ali dentro daquele livro tinha assuntos, conteúdos, que era de suma importância para a humanidade e para a igreja. E ele ficou ali inconsolável, mas alguém consolou ele e falou que existia o Cordeiro, e esse Cordeiro que ele venceu o inferno, venceu a morte, ele tinha aptidão, ele era digno e conseguiria abrir esse livro de 7 selos. E quando ele abriu, está escrito aqui, e havendo o Cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco. Nós, irmãos, quando fala cavalo branco, todo mundo pensa que é um cavalo que traria uma paz. Estava escrito aqui, ele estava sentado sobre, o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Mas esse cavalo branco aqui, como os demais 3 cavalos que nós vemos aqui, o preto, o vermelho e o amarelo, nenhum desses cavalos eles saíam para trazer alguma coisa boa para a humanidade. Esse daqui até aparentava alguma coisa, mas aqui é a pura manifestação do anticristo, irmãos, que vem de uma forma camuflada e ali enganará a muitos. Na verdade, tem a manifestação do anticristo já no nosso meio. Ainda ele não se personalizou, mas temos a manifestação do anticristo no nosso meio, e vai enganando a muitos. Às vezes ele se manifesta na vida de um, na vida de outro, se manifesta também de maneira invisível. Quantas vezes a manifestação do espírito de anticristo, ele manifesta na vida de um irmão, de uma irmã, na mente, trazendo vários combates, direcionando dardos inflamados, que a pessoa vive ali numa verdadeira turbulência, e a sua vida, ela passa a ser uma verdadeira guerra, a sua mente um verdadeiro campo de batalha. Quantos estão aqui nesta noite e que a sua vida, ela vem assim, com vários conflitos, guerra na mente, e muitos às vezes não suportam e buscam até auxílios de profissionais, não que nós somos contra, porque Deus deixou a medicina na terra para isso. Nós temos que orar muito, irmãos, tanto pelos psicólogos como pelos psiquiatras, porque hoje eles têm trabalho, é uma sobrecarga muito grande, e tem irmãos nossos, irmãs, que têm consultório também, e eles diariamente se defrontam com esses problemas que surgem e que afetam a mente de todo ser humano, e vem também querer guerrear na mente do povo de Deus. E
muitas vezes, irmãos, a pessoa não está ficando louca, ela não sabe entender, ela está passando por uma prova espiritual, e a pessoa não sabe que é uma prova espiritual, porque, amados irmãos e irmãs, não ter o que comer, ter a luz cortada, a água cortada, ter o nome, ele ali nos lugares de crédito, que ali fica com restrições, isso daí é difícil. Mas não existe nada mais difícil do que a guerra espiritual. A guerra espiritual, quando vem na vida de uma pessoa, se a pessoa não ficar nos pés do Senhor, ela vai ter dificuldade de resistir. E o espírito de anticristo está na terra, está, irmãos, trabalhando em largas escalas para ver se consegue desequilibrar, se consegue desestabilizar este povo santo, este povo que caminha sem enxergar, porque nós não enxergamos Cristo, nós caminhamos pela fé. Irmãos, nós não estamos vendo, nós estamos pela fé, ela faz nós vermos o invisível. Nós nunca vimos os céus, irmãos, aonde que a morada daqueles que a futura morada daqueles que fizerem a vontade de Deus. Mas pela fé nós contemplamos os céus, sabemos que ele existe, porque tem coisas, irmãos, que não tem como nós contemplarmos. Nós temos a lua, nós enxergamos e nós cremos que ela existe porque nós vemos, assim como o sol e como as estrelas. Agora tem outros mundos, está escrito aqui em Hebreus, pela fé os mundos foram criados, a lua é um mundo, mas tem também os planetas que nós não enxergamos, mas o homem, na sua inteligência, ele desenvolve meios que ele consegue enviar fora desta órbita terrestre. Ali ele consegue enviar algo para localizar planetas que fogem ao nosso olho nu, e eles ali mapeiam, fotografam, fazem vídeos, e tudo é enviado aqui para um laboratório na Terra. Amados irmãos, e nós não enxergamos, mas nós cremos, porque o homem conseguiu desenvolver alguma coisa, alguma sonda, alguma coisa que vai até ali e registra. Mas os céus, irmãos, onde que Deus está, onde que o Senhor estabeleceu o seu trono, onde que está a família celestial, os anjos, os arcanjos, querubins, serafins, onde que estão os 24 anciães, onde que tem o armazenamento de dons, porque existe um lugar lá nos céus, irmãos. Não é que Deus fala assim, olha, a igreja vai receber os dons. Os dons, se Deus abrir os nossos olhos quando nós recebemos, os dons de Deus têm formato. E os dons de Deus também, o Senhor cria ele lá nos céus, e tem dons que ficam armazenados também nos céus. E tem também, irmãos, anjos específicos que cuidam, como aqui existe um almoxarifado, tem anjos específicos que cuidam daquele local onde que ficam os dons. E quando Deus ele designa derramar os dons numa reunião solene como essa, ou nós orando, ou aonde for até dormindo, aleluia, o Senhor vai lá e dá ordem aos seus anjos. O Senhor faz com que eles despejam sobre a igreja aquilo que o Senhor determinar. Então, esses céus, nós não conseguimos ali vê-lo, e também não sabemos, e nem o homem consegue acessar, e nunca, pela tecnologia e pelo avanço da ciência, nunca o homem conseguirá acessar, porque tem cientistas conceituados que ficam por meses trancafiados em laboratórios, mas nunca conseguirão acessar o céu. Mas tem pessoas simples, sem cultura, que tem ali, irmãos, aleluia, leigo em tantas coisas, e essas pessoas, elas conseguem na comunhão
não fisicamente ir nos céus, mas espiritualmente consegue ter acesso nos céus. Esta igreja mesmo, muitos que estão aqui, entraram aqui, buscaram uma comunhão, se esforçaram. Muitos que estão aqui já sentiram o céu se manifestar. Outros já estão na porta do santuário, esperando que durante a palavra o Senhor dê um empurrãozinho e que a pessoa consiga, porque muitos que estão aqui não querem jamais aceitar a hipótese de voltar para casa da mesma forma. Vieram aqui com algum propósito. Todos que estão aqui vieram aqui com algum propósito e não vão voltar para suas casas frustrados, nem vazios. A Irmandade lembra muito bem que um dia o Senhor Jesus, ele pregando no deserto, e uma grande multidão seguia ali o Senhor Jesus, e já era noite, já estava anoitecendo, e ali não tinha lanchonete, não tinha padaria, não tinha nada. E o Senhor falou assim: eu tenho pena da multidão, porque eles estão com fome. E alguém falou: mas Senhor, o que nós vamos dar para ele comer? O Senhor falou: tem alguma coisa aí com vocês? Aqui tem 5 pãezinhos e 3 peixinhos. Foi o suficiente, irmãos, para o Senhor ali multiplicar e alimentar mais de 5.000 almas, fora as crianças e as mulheres, e ainda sobejou. Então Deus não deixa ninguém frustrado, ninguém que veio aqui, aleluia, com algum propósito nesta noite, vai voltar frustrado. Eu fui na casa do Senhor, eu entrei lá numa angústia, eu fui precisando de o Senhor tomar uma medida ao meu respeito, que falasse alguma coisa, mas eu voltei frustrado, eu voltei frustrada, porque o Senhor não falou nada, e eu não senti nada, e saí menos esperançosa do que entrei. Isso não existe, irmãos, e Deus não vai permitir isso nesta noite também, porque aquele que precisar de um empurrãozinho para entrar dentro do santuário, agora põe em comunhão, e Deus ele vai, aleluia, porque a Irmandade não vê às vezes um carro no frio, depende do carro, ele não pega, ele fica lá, a pessoa dando a partida, mas alguém chega e fala: dá um tranquinho aqui nessa ladeira que ele pega, aí a pessoa dá um tranquinho, o carro pega. Hoje alguns que estão aqui, o Senhor vai te dar um tranquinho, tu vai pegar, espiritualmente falando, tu vai conseguir ligação com os céus, tu vai conseguir sentir, não aquilo que tu quer sentir, aquilo que a tua alma necessita sentir, porque os anseios das nossas almas, irmãos, muitas vezes nós não sabemos compreender, e a nossa alma se manifesta dentro de nós com sentimentos e expressões que nós não conseguimos entender, e muitas vezes vem uma tristeza, vem uma melancolia, nós ficamos apáticos, mas é a nossa alma dentro de nós gritando, e muitas vezes nós não entendemos o anseio da nossa alma, e tem muitos que estão aqui nesta noite, tu vai sentir não aquilo que tu quer sentir, mas aquilo que a tua alma necessita. A tua alma necessita de força, a tua alma necessita de vigor, a tua alma ela necessita de dom, a tua alma necessita de força, a tua alma necessita que Deus ele coloque distante de ti estas forças opressoras que lutam contra a tua vida, contra a tua casa, de dia e de noite. Tu levantas de manhã e já levanta com a opressão, vai trabalhar, a opressão ela não te deixa. Às vezes aparece até um pouquinho de alegria, mas essa alegria se perde no decorrer do dia, porque são combates atrás de combates, e a tua alma fica dentro de ti, aleluia, sentindo aquelas opressões no teu calcanhar, e muitas vezes tu sai em paz, mas tu entra num ambiente e lá dentro alguém já é tomado por algum espírito, por alguma coisa que já se levanta contra ti, já que às vezes não fala nada, mas com um olhar maligno e com uma força maligna, fica te olhando por trás, ou te olhando pelos cantos dos olhos, cheio de ódio no coração,
porque ele não suporta e ela não suporta a luz que Deus acendeu na tua cabeça. Então isso ocorre muitas vezes dentro de um elevador. Tu pega um elevador de um prédio comercial ou residencial e ali tem pessoas que, quando te vê, quer mostrar que não está incomodado, mas tem uma grande incomodação, porque a terra está cheia do mal. Nós lemos aqui, irmãos, que quando abriu aqui o terceiro selo, ouviu o terceiro animal e um cavalo preto, e sobre ele também, que tinha antes um cavalo vermelho, que foi dado para ele que tirasse a paz da terra e que matasse uns aos outros. Este cavalo já está solto, este selo já está aberto e já está na terra, irmãos, tirando a paz. Não só aqui nessa nação brasileira, mas a paz, aonde que ele puder passar, ele tira a paz. E vão se matando uns aos outros. As pessoas vão tirando a vida dos seus semelhantes, sem explicação, não tem nenhum motivo. Mas como esse cavalo ele está solto, ele induz a pessoa a ter ódio, a querer o mal, a querer ver aquela pessoa fora, ali do meio dos viventes, e faz uma coisa e faz outra. Até a própria família, irmãos, já não tem mais segurança de estar trancada debaixo de quatro paredes, de um teto, porque não sabe a reação de um filho, a reação de um marido, a reação de uma esposa. Bendito é o nome santo do Senhor. Os próprios pais já não têm mais, aleluia, aquela força e nem aquela confiança de deixar uma criança, não com uma pessoa estranha, mas por algum membro da família, porque nem os membros da família, eles também inspiram mais confiança. E este cavalo, este selo está aberto na terra, e foi-lhe dado o poder para tirar a paz e matar uns aos outros. E a igreja está vivenciando isso. Tem coisa, amados irmãos e irmãs, que é inevitável. Nós não queríamos que ocorresse, mas é inevitável, não tem como evitar. Por quê? Porque não que Deus quando Ele fez o mundo, Ele já não fez o mundo pensando em destruir. Quando Deus fez o homem, Deus não fez o homem pensando que ele fosse morrer. Deus sabia de tudo, mas Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem para ser eterno. É claro que Deus sabia que rumo tomaria a terra, como o rumo que ela tomou até este presente momento, mas Deus fez o homem para ser eterno. Deus fez, aleluia, Deus não fez, irmãos, aleluia, o homem para ser lançado no inferno. Nenhuma pessoa que nasce, ela vem predestinada nesta terra para morrer no inferno e depois ir para o inferno. Bendito é o nome santo do Senhor. Quem constrói o destino, aleluia, é o próprio ser humano. Nós temos desígnios na nossa vida, e Deus muitas vezes designa. Quantos Deus faz vir à terra com vida, Ele determina e designa para ser salvo, mas aí não depende de Deus, depende do ser humano. Bendito é o nome santo do Senhor. E tem coisas que são inevitáveis, nós não queríamos que acontecesse, mas acontece, porque está aqui, são dias preditos. Só que nós temos que saber, irmãos, que nós temos que ter um comportamento diante de todas essas circunstâncias que estão acontecendo e acontecerão, segundo o que está aqui relatado na Bíblia. Nós temos que ter um comportamento de uma pessoa vitoriosa, de uma pessoa que quer realmente ver a face de Deus. Nós temos que ter um comportamento responsável diante de todas essas circunstâncias, porque se nós tivermos comportamentos, irmãos, irresponsáveis, se nós tivermos comportamentos também levianos, bendito é o Senhor, nós vamos ter dificuldade para ser fiel até o fim. Nós vamos cair neste campo de batalha. Nós precisamos ter comportamento responsável na presença de Deus, porque nós não
estamos enfrentando um inimigo que é um inimigo fraco, nós não estamos enfrentando um inimigo que não tem capacidade. Esse inimigo que nós enfrentamos, ele tem uma capacidade de destruição muito grande. A letalidade que está nas suas armas, nos seus argumentos, é muito grande. Ele não derrubou não foi só Eva e nem Adão, ele já derrubou milhares e milhares. Bendito é o nome santo do Senhor. Então o povo de Deus tem que ter um comportamento responsável diante de todas essas astúcias do maligno. Nós não devemos ignorar os ardis do maligno, e a igreja tem que se posicionar, aleluia, como combatentes de Cristo aqui na terra. Não adianta a igreja querer achar que esses dias lembra de Neemias, quando estava, irmãos, ali construindo o muro, e a guerra começou a se levantar. Deus chamou Neemias e deu uma luz, falou: vem cá vocês, a partir de agora, porque se nós descuidarmos, a nossa vida, ela vai perecer. Então a partir de agora, cada um que trabalha, numa mão vai estar com as ferramentas, e com a outra mão vai estar com a espada. E quando o inimigo vier, aleluia, vai ter uma atalaia, e quando tocar a buzina, nós vamos se reunir tudo num local, e nós vamos deixar, aleluia, as ferramentas de lado, pegar a espada e ir para cima do inimigo. E é o que nós estamos vivendo, amados irmãos. Nós estamos em tempos difíceis, e nós não podemos vacilar nem um minuto. Nós temos que ter as ferramentas, sim, para nós ali fazermos a nossa construção, para educarmos a nossa família e criá-los dentro desta graça. Mas temos que também ter as armas, estarmos sempre atentos. A igreja tem que se posicionar, sair de cima do muro. A igreja não pode ficar mais na dúvida, na indecisão: ou nós somos ou não somos, ou nós queremos a vida eterna ou queremos ficar aqui na terra. Bendito seja o nome santo do Senhor. Chegou o tempo, irmãos, tão difícil. Muitos daqueles que foram de irmãos de ministério, de nossos antepassados, nunca passou na mente deles que viveríamos uma situação dessa forma que nós estamos aqui. E ainda essa irmandade entra aqui e se comporta, ainda essa irmandade entra aqui com temor e reverência. É porque o cetro de Deus ainda está, aleluia, apontado para nós. É porque, como foi cantado o primeiro hino do silêncio, é porque o nosso guarda, ele não dorme nem tosqueleja, porque se ele dormisse e tosquelejasse, como falou o salmista, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos. Tu estás com vida, é por causa do Senhor. Tu estás com vida, é por causa do Senhor. O Senhor não vai deixar o inimigo te engolir. O Senhor vai preservar, aleluia, enquanto tu estiver atento e atenta. Deus sempre ele vai se comunicar contigo. Enquanto tu estiver atento e atenta, o Senhor vai te despertar de madrugada e falar: minha serva, levanta, vai lá orar pela tua casa. Meu servo, levanta, vai lá orar pela tua casa. Ora pela minha obra, ora pelas crianças, ora pela juventude. Enquanto tu estiver atento e atenta, teu filho vai chegar em casa todo sem paz, todo atribulado, e Deus vai te falar: meu servo, olha, teu filho está numa guerra, tua filha está numa guerra, dá um abraço nele agora, dá um abraço nela agora. Aleluia. E o abraço que tu dá vai ter virtude para fluidos malignos cair da vida do teu filho, para cair da vida da tua filha. Irmãos e irmãs, esse segundo selo do Apocalipse, ele está aberto. O cavalo vermelho, ele está andando na terra, tirando a paz e tirando a vida de um dos outros. Mas a igreja está debaixo, aleluia, da proteção celestial. Então o Senhor manda te falar agora: desperta, igreja, desperta, busca uma comunhão, porque a palavra não vai muito longe, mas hoje o Senhor mostra claramente pelo Espírito Santo. Ele quer derramar aqui muita força, muito vigor, muita, aleluia, condição. Deus quer nos
entrou aqui com a tua lâmpada quase se apagando, tu entrou aqui faltando azeite na tua botija, tu entrou aqui não tem casa e comunhão, se tu entrou aqui até com malícia que fica julgando esta palavra, mas se tu soubesse o que Deus quer fazer na tua vida nessa noite, canta agora, canta, sinta Deus agora derramar, aleluia, tua lâmpada ela vai acender agora, porque acabou de o Senhor derramar aqui no nosso meio o azeite, o combustível que nós precisamos para continuar a nossa jornada. A igreja tem que se posicionar como? Consagrando, se santificando. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Quer santidade, quer sentir a consagração. Deus quer colocar poder nos teus olhos. Deus quer colocar poder na tua boca, nas palavras da tua boca. Onde tu pisar, o Senhor quer pisar junto de ti. Aonde tu entrar, aleluia, o Senhor quer colocar uma divisa hoje. Porque se tiver alguma coisa contrária onde tu entrar, tem que te respeitar. Às vezes tu vai entrar sair calado, calada, mas quando tu entrar, aquele mal vai ter que sair, porque hoje Deus te unge aqui. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Pai, aleluia. Tem coisa dos céus caindo aqui, aleluia. Tem armas dos céus caindo aqui. Deus me mostra claramente, tem anjo de Deus, aleluia, que foram autorizados a ir lá buscar, pegar os dons e derramar os dons nesta noite dentro desta igreja. Receba dons, igreja, receba agora dons, aleluia, receba a espada de Deus nas tuas mãos, receba a unção na tua língua, fala que Deus cumpre o que tu falar. Glória a Deus, aleluia. Da piedade, que às vezes entra numa casa, vai lá suprir uma necessidade por uma inspiração divina, mas quando chega lá o problema não é só necessidade material nem financeira. Lá está o espírito da miséria, lá está o espírito da sujeira, lá está o espírito da separação. Mas eu nunca preguei desta forma. Irmão diácono, seja abençoado. Irmã da piedade, seja abençoada. A igreja tem que se posicionar. É triste para Deus, entendam isso. É triste para Deus estar aqui reunido conosco, está falando tão de perto conosco, está nos abraçando, está nos honrando com a sua presença. É triste para Deus, depois de um encontro tão santo como este, Ele passar na casa do seu povo e ver alguém com seus olhos em cenas imorais, fazendo coisas indevidas. Deus vai passar na nossa casa nesta noite. Vamos alegrar o Senhor. Igreja, vamos ter atitude. Tem coisa que nós carregamos até hoje que não dá para continuar carregando. Tem vícios e posturas que nós temos até hoje, hábitos que não dá mais para continuar na nossa vida. Está tendo na terra aí um arrastão do maligno. E Deus quer guardar o seu povo. Tem coisa que não pode mais. E hoje o Senhor, Ele pergunta para ti: tu está decidido a abrir mão de tudo isso que me
entristece. Tu estás decidida de abrir mão de tudo isso. Irmãs e irmãos, o Senhor mostra aqui o semblante de todo este povo brilhando e resplandecendo. Ninguém apaga o brilho desta igreja se esta igreja se submeter a Deus. Agora, se tu estás disposto e disposta a abrir mão do seu ego, dos seus costumes, que conflitam com as Escrituras, se tu estás disposto, se tu estás disposta, enquanto Deus está aqui falando contigo, essa palavra está indo lá na tua casa. Essa palavra está indo lá no teu bairro. Vamos ver uma coisa aqui, irmão. Já vai encerrar a palavra. Domingo o Senhor mandou uma palavra aqui. E o Senhor deu a graça de falar que tinha uma irmã que ela me passou uma mensagem naquele dia, no domingo, agora, ontem. Ela falou: irmão, ora por mim. Porque todo dia, eu moro num apartamento, eu trabalho em home office, todo dia é um barulho ensurdecedor. Tem aqui pessoas que ficam fazendo oferenda a deuses e nós não conseguimos mais com esse barulho. E eu fui reclamar para o síndico e o síndico falou que eu estava fazendo discriminação e preconceito religioso, porque o síndico também ia lá. Mas, irmão, nós vamos orar. Glória a Deus. Está escrito que eu não vou aconselhar a irmã, não posso interferir. É claro que isso aí não é uma moradia, não é um templo religioso. Glória a Deus. Mas se o síndico interpretou dessa forma, então eu vou orar pela irmã. E na palavra Deus deu de contar isso. E o Senhor, naquele momento, o Senhor deu de falar: se a irmã não estiver aqui, mas essa palavra vai chegar nela. O Senhor falava no domingo, mas o barulho vai parar. Glória a Deus. E ela já mandou uma mensagem: irmão, barulho parou. Vai parar o barulho, viu? Vai parar o barulho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, é a ordem da palavra. Vai parar o barulho. Eu não aguento o poder de Deus aqui em cima, mas alguma coisa Deus está derrubando agora. Glória a Deus. Irmãos, essa é a palavra. Pode deixar para finalizar essa palavra. Deus não é o homem para que minta. O que ele te prometeu vai se cumprir na íntegra. Na íntegra. E pode se preparar. E se alguém que mandou tu buscar a palavra, manda se preparar também. Que o que Deus vai fazer vai te surpreender, vai ser além daquilo que tu estás esperando. Porque a rainha, quando ela entrou na presença de Assuero, ela só queria ser ouvida por ele. Era a única coisa que ela queria. Ela não tinha outras pretensões. Mas Assuero, ele estendeu o cetro para Esther e falou assim: o que quer, rainha? Até a metade do teu reino eu te darei. E hoje o cetro de Deus está estendido aqui, nesta última oração. Toca no cetro! Que o reino de Deus está aqui aberto para esta igreja nesta noite. Deus seja louvado.
Santo Deus, que coisa maravilhosa, né, irmãos? Deus tem preparado para todos nós. Apocalipse 6, Jardim Ara. Irmão Eudes Cabral, cooperador local, pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso. Deixemos aqui, irmãos, nossos pedidos de orações e Deus abençoe a todos. Fique com Deus, queridos.